Olá turma, conforme combinado, fiquei de gravar um vídeo para dar orientações em relação ao S1. Bom, quando vocês acessarem o simulador, vocês vão se deparar com essa tela, onde ele te apresenta a descrição da ordem de serviço. Aqui ele faz uma breve explicação, né, de alguns dados que você deverá levar em consideração para a obtenção do desempenho verde na OS, né, neste caso. Então, no caso, você vai ter um banco de resistência, que é do tanque de cozimento, que ele explica aqui. Ele vai te dar uma potência desse banco de resistência, que no caso aqui para mim está aparecendo a potência de 5.5 kW, né? Então, esse serviço ele envolve a montagem do quadro de comando desse banco de resistência, com disjuntor trifásico e fusível para acionamento das resistências no tanque de cozimento, seguindo a sua especificação técnica. Então, na hora de levar em consideração essa potência, vocês vão precisar dimensionar o disjuntor, os contatores e o fusível também. Então, para tanto, você deverá dimensionar, né, conforme eu expliquei, os elementos necessários que estão disponíveis no almoxarifado, de acordo com o esquema elétrico e na especificação técnica dos mesmos. Então, tem que ter atenção em relação a esses dois itens também. Aqui ele segue fazendo uma descrição da ordem de serviço, né? Então ele estipula um tempo de 2 horas. Esse tempo é de fundamental importância, porque se você não concluir dentro das 2 horas, você também é penalizado em termos de nota aqui no simulador, né? Ele conta esse tempo que você levou para fazer essa montagem. Aqui ele dá um breve lembrete, se você tiver dúvida, assista os vídeos que vem acompanhando o simulador, né? Os vídeos de ajuda, para que você possa sanar suas dúvidas que você venha ter quanto à ligação e manuseio do simulador. Bom, na aba esquema elétrico, vocês têm um diagrama que vocês devem seguir para a montagem. Então, observe que vocês têm uma rede trifásica. Aqui vocês têm um fusível que é responsável pela alimentação da fonte de 24 volts, né, para montar a linha de comando. Aqui vocês possuem um disjuntor tripolar, uma contatora e as duas resistências, que no caso são resistências trifásicas. Aqui ao lado vocês têm um CLP, que é responsável pelos acionamentos do banco de resistência, né? Com sua respectiva sinalização luminosa também. Então, tudo que está aqui é o que você deve seguir na montagem do seu painel. É claro que alguns elementos já vão estar fixados. Você terá que somente passar os cabos e fazer as ligações elétricas. Aqui nessa aba padrão, ele te mostra de como o quadro deverá estar disposto. Então, na tampa, primeiro os furos que estão disponíveis é dedicado à sinalização. A segunda coluna, ou melhor, a segunda linha é dedicada aos acionamentos. E o furo do centro dedicado ao botão de emergência, no caso, né? Aqui dentro do painel você tem o primeiro trilho dedicado à alimentação e proteção. O segundo a manobra. O terceiro a controle. E o quarto a entradas e saídas de fiação. A especificação técnica te traz informações importantes, né? Aqui ele fala que durante a instalação você deverá considerar as seguintes especificações. Então, as duas resistências do tanque de cozimento são de 5.5 kW, trifásica cada uma, né? Com alimentação de 380 volts. Será utilizado o CLP, Senai, composto por uma CPU DC-DC e um modo digital de 8 entradas e 8 saídas para o controle dessa resistência. As entradas e saídas utilizadas no esquema elétrico está aqui abaixo. Então ele te fala, né, que está o Z1, Z2, Z3 até o Z6 e a respectiva pinagem que você vai ter que ligar no módulo, nesse módulo aqui que ele está te referindo. Então, se a gente for lá no módulo, vocês vão aqui ter numerado lá com esses números aqui: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E aqui está a atribuição, que o pino 7 é o Z1, o pino 2 é o Z2 e assim sucessivamente. A disposição dos componentes no quadro de comando deverá seguir o padrão da empresa, disponível para consulta na aba padrão, né? As cores do condutor no quadro de comando deverão ser preta para a fase, então isso é importante, tem que seguir essa sequência. Então, a fase R é na cor preta, a fase S é na cor vermelha, assim também o condutor positivo, que vai ter, que no caso 24 volts, e a fase T na cor branca. O azul claro para o neutro e negativo,
e o verde para aterramento e amarelo para os elementos de sinais, que são todos os retornos que a gente vai estar fazendo de acionamento também. Então, as anilhas condutores são identificadas por números, né, que você tem que ter atenção. Então, a fase R ela inicia pelo número 100, a fase S inicia pelo número 200, a T pelo número 300, do neutro inicia pelo número 400, do aterramento pelo número 500 e de sinais pelo número 600. Enquanto o condutor positivo, que é o de 24 volts, inicia pelo número 2.400 e o negativo, que é o 0 volts, inicia pelo número 0000. Então isso é interessante, você tem que seguir isso aqui. Se não seguir, você também será penalizado em termos de nota. Aqui a gente fala o material disponível que está no almoxarifado. Então vocês vão ter um fusível de AZ e INH, disjuntores, contatores, resistências, fonte de alimentação linear, condutores, anilhas e conectores. Nem todos os componentes serão utilizados na montagem desse quadro de comando. É importante que você selecione apenas os que serão necessários para a execução do seu serviço, né? Então, feito isso, você dá o start, né? Você inicia seu serviço. Então, olhando para o diagrama, vocês têm em mente que vai precisar de um fusível, de uma fonte, de um disjuntor, de um contator e o banco de resistência. Tem que verificar quais elementos já existem, os que não existirem vocês vão lá e pegam no banco no almoxarifado. Eu vou minimizar aqui. Aqui no almoxarifado, que é essa caixinha, você consegue localizar todos os itens. Então vocês precisam basicamente daqueles elementos. Aqui vocês vão conseguir enxergar todos eles, né, conforme você for navegando, beleza? Mas antes de escolher aqui, eu sugiro que vocês vão até o quadro, que é esse quadro aqui, se aproximem dele e vejam quais elementos estão faltando. Então eu vou abrir aqui. Aqui você já percebe que ele já está com o dispositivo aqui, o CLP, né, a CPUzinha. Já tem a fonte, né, instalada, os bornes de entrada e saída, né, também. Que você também tem borne de passagem, tem uma chave geral e os bornezinhos dedicados aos conectores de sinais de 24 volts e 0 volts. Então, algumas coisas já estão aqui, né? Você vai pegar o que ainda está faltando. Então eu vou lá no almoxarifado. Em termos de proteção, a gente vai precisar de um fusível. Esse fusível ele tem que ser dimensionado de acordo com a potência que você vai estar utilizando, né? Então, no caso da nossa fonte, ele vai ser responsável por alimentar a fonte. Se vocês voltarem aqui na especificação, perdão, do esquema elétrico, ele é o cara que vai estar alimentando a fonte. A fonte ela tem uma corrente de 5 amperes. Então esse valor dessa corrente para esse fusível, você tem que dimensionar esse fusível de acordo com a corrente da fonte. A fonte no caso vai estar solicitando da rede 5 amperes e esse fusível é responsável por proteger essa fonte. Como ele é uma fonte linear, ela não vai ter picos de corrente, então você pode fazer um dimensionamento bem seguro em relação a esse fusível aqui. Lá na apostila dos senhores, ele orienta a dimensionar o fusível com 20% acima da nominal. Mas isso quando está sendo aplicado em termos de motores. Então tem que ter esse cuidado aqui também. Então vou lá no almoxarifado. Vou em busca de um fusível. No elemento de proteção, tá aqui o fusível. Então vocês têm ali 2, 4 amperes, 6 amperes. Observe que 5 amperes não tem, né? Então se vocês fizerem uma conta rápida aí, por exemplo, jogar 20% em cima dos 5 amperes, vocês vão ver que ele vai se aproximar bastante do número 6. Então se vocês fizerem uma conta rápida, pegar aqui a calculadora, então 1.2 vezes 5, vocês vão cravar um fusível de 6 amperes. Bem que não seria necessário, por exemplo, a gente botar um fusível tão alto assim, uma vez que é uma fonte, né? Mas como não está disponível, ele já deve estar levando em consideração esses 20% de incremento na corrente nominal do fusível. Então vocês optam por escolher o de 6 amperes para alimentar a fonte. Para o disjuntor, vocês têm aquele padrão, né? Ele costuma permear em torno de 15% acima da corrente nominal, de 15 a 25%. Você pode estar considerando aí também para o disjuntor. Então, nossa
nossa banco de resistência de 5.5 kW ligado em 380 volts. Então você calcula a corrente nominal, né, considerando o fator raiz de 3 aí, para poder fazer essa conta da corrente nominal. Vocês vão achar algo em torno de 8.35 amperes quando vocês fizerem a conta. Aí com o incremento na corrente nominal do próprio disjuntor, vocês vão melhor se adequar. Então, por exemplo, se eu tenho 8,35, que é o nosso caso, se eu considerar 15% a mais, vocês vão para um disjuntor de 9,60 mais ou menos. Se eu for mais exagerado ainda, botar 1,25 em cima dessa corrente de 8,35, quando vocês calcularem, vai achar 10,43, ou seja, algo em torno de 10 amperes uma corrente para esse disjuntor. Então eu vou procurar um disjuntor aqui mais ou menos de 10 amperes, que é o que está nos aproximando. Eu vou escolher esse cara para ser o responsável pela minha linha de potência lá do comando. Além disso, eu tenho que escolher um contator, um dispositivo de manobra. Então aqui dentro vocês têm que ter atenção, tem 3 tipos de contatores, certo? Com características diferentes. Então eu tenho que escolher aquele que melhor me atende. Então esse primeiro ele é manobra de cargas resistivas puras ou pouco indutivas. A corrente máxima dele é de 25 amperes, né? Aí tem para 24 volts, 127 volts, se vocês forem rodando aqui, né? Aqui dentro, se vocês clicarem no segundo, vocês vão ver que o segundo é serviço normal de manobra de motores. Então já não é o nosso caso, a gente está com banco de resistência. E o terceiro é serviço normal de manobra de motores com jump nos bornes L1, L2 e L3. Então já vem fechado os 3 bornes lá. Por exemplo, na parte de estrela de triângulo, esse cara aqui seria muito útil para a gente, que não é o nosso caso. Então eu vou ficar com o primeiro contator, que é o que nos interessa. Ele é de 24 volts, então tá aqui, né? 24 volts, tá selecionado. Beleza? Além disso, de acordo com o nosso diagrama, vocês vão precisar de botoeiras também, né? Uma botoeira para ligar e outra botoeira para desligar. Então já pode até procurá-la aqui também. Então aqui vocês vão ter mecanismo com retenção de girar para destravar uma botoeira de emergência. A gente vai estar utilizando uma. A gente vai utilizar também sinaleiros de 24 volts, né? O vermelho para ensinar a desenergização e o verde para indicar a energização do banco de resistência. Uma botoeira vermelha para desligar, uma botoeira verde também para ligar. Eu poderia optar por uma botoeira dessa? Poderia também, né? Sem problema algum. Você poderia utilizar uma botoeira dessa, uma vez que ela tem as duas funções em um único borne. Aí tem que ver se seu diagrama pede nessas configurações. Então vamos dar uma olhada aqui no diagrama, só para a gente ter certeza que ele está sendo solicitado. Olha só, aqui ele está pedindo a botoeira conjugada, né? Então eu tenho a aberta e a fechada no mesmo segmento. Então significa que essas botoeiras não são separadas, estão juntas. Aqui é a de emergência. Então em atenção a isso, você volta lá no seu almoxarifado, devolve essas que você não vai usar, né, que não é desse formato que ele está querendo, vai no almoxarifado e pega a que está sendo requerida, que no caso é essa conjugada. A chave geral já temos, aí temos as plaquetas para indicar se está ligado ou desligado a resistência, liga e desliga a resistência no caso. Então eu vou pegar uma plaqueta dessa também para fazer a sinalização. Uma de perigo, vou trazer também. Vejamos o que é que tem mais aqui. Liga, desliga resistência. Resistência desligada. Vamos precisar uma dessa para a lâmpada. Resistência ligada, vamos usar uma para a lâmpada, indicação de resistência ligada também. E só. Os elementos até o momento só são esses. Então para o painel basicamente eu já tenho tudo que eu vou precisar aqui para dentro do painel. Então conforme vocês viram lá na descrição, no padrão do painel, essa parte de cima é dedicada à alimentação, proteção, o meio manobra, né? Então eu vou posicionar esses elementos de acordo com a orientação padrão. Então lá em cima eu vou colocar o disjuntor,
e vou posicionar o fusível. Aqui em seguida eu coloco o contator conforme as orientações. Agora eu vou me atentar em relação à tampa. Então, de acordo com o padrão, sinalização em cima, acionamento logo após, logo abaixo, né, a segunda linha, e o terceiro é emergência. Então lá no painel eu vou para sinalização, então eu vou colocar primeiramente aqui essa ordem aqui, fica a critério do Ciro, vou colocar vermelha, vou colocar verde, aqui no meio são acionamentos, né, eu vou colocar aqui, e ao centro eu vou colocar cobertura de emergência. As plaquinhas ficam aqui logo à frente. Se quiser colocar logo para ir adiantando seu serviço, pode ser a placa perigo, né? Vocês veem que é bem fácil se arrastar o elemento. A liga, desliga, resistência fica nesse elemento. Resistência ligada fica na lâmpada verde. Resistência desligada na lâmpada vermelha. A emergência já está identificada, então não precisa de sinalização para ela. Abro o painel novamente. Então tá todos os elementos posicionados. Voltamos novamente um diagrama elétrico para não ver se está esquecendo de nada. Então temos duas lâmpadas on e off, né? Foi o que eu estava identificando com resistência ligada e resistência desligada, conforme o diagrama, que é a bobina do contator. Então o banco de resistência a gente tem que verificar se já existe lá no tanque. A gente pode olhar ao lado aqui que os bancos a resistência já estão instaladas, só nos resta levar os cabos, né? Então a partir desse momento só basta fazermos as ligações elétricas de acordo com a especificação de cada cabo. Então inicialmente eu vou estar montando a parte de lógica, que é para garantir logo esse funcionamento, e depois a gente faz a parte de potência para evitar confusões na hora de ligar. Tranquilo? Então observamos que da fonte saem 24 volts que devem alimentar a CPU. CPU alimentada em dois pontos diferentes. Então tem o modo digital e tem a unidade de CPU aqui. Então se aproxima um pouquinho lá do painel para facilitar a sua visualização. Então tá aqui a fonte. Observe que eu tenho duas saídas, 0 volt 24, e que eu devo alimentar a CPU em dois locais. Então se eu me aproximar, vocês vão ver que está aqui, ó, 0 volt 24, 0 volt 24. Uma das alternativas, né, é você usar os bornes para fazer os jumps necessários, já que você vai ter mais de um ponto de saída. Você vai precisar de dois pontos para cá, mais um para alimentar as botoeiras, né, que é o que a gente vai ver logo a seguir. Então conforme a descrição das anilhas, está aqui na especificação técnica, o condutor positivo é na cor vermelha, certo? E ele deve seguir o número 2400, né, iniciando as anilhas. Então condutor positivo. E o negativo é a cor azul, e ele começa com o número 000, a numeração dele. Então a partir disso eu vou aqui no almoxarifado, vou selecionar o condutor. Pode ser o aqui condutor 2,5, é o menor que temos aqui selecionado. Então vamos começar na cor de 2,5. Então o positivo é na cor vermelha, como vocês viram, certo? E ele inicia pelo número 2,400. Então tem que ter cuidado aqui, ó. Então vou digitar 2,400, vou puxar alguns condutores já para garantir o meu acionamento, não ficar precisar vir aqui buscar várias vezes. E o condutor azul será o neutro e ele inicia pela 0000, conforme a descrição que a gente viu. Então eu vou tirar alguns deles aqui. Aqui tem a cor dos terminais, né? Verde, cinza, laranja. Verde, cinza, laranja. Vamos dar uma olhadinha lá na descrição se ele fala alguma coisa em relação aos terminais. Então observe que não tem nada relacionado aos terminais. Então não precisa se preocupar em relação aos terminais. Vou deixar na cor cinza, né? Que é uma cor padrão que a gente está utilizando até nas nossas aulas também. Então vou deixar na cor cinza aqui. A questão dos terminais aqui, a corzinha.
Então, feito isso, eu vou iniciar a ligação elétrica da parte de sinais, né? Então, eu vou puxar o 24, vou trazê-lo aqui, ó. Basta só clicar que ele vem direto o fio. Então, vocês veem que a conexão do fio é bastante simples. E vou tirar o 0 volts também desse ponto e vou colocar aqui no barramento. Então, a partir daqui fica até mais fácil eu distribuir os outros cabos. Então, eu preciso levar 24 volts lá pro CLP, certo? Pro CLP, observe que eu não liguei a fonte ainda em relação à rede, então não se preocupe em relação a isso. Então, de acordo com o diagrama, esquema elétrico, daqui a gente já vai direto para lá, então não tem nenhum dispositivo de proteção nesse meio de caminho, né? Então, vocês já podem partir daqui direto para onde vocês necessitam ligar. Então, eu vou posicionar o primeiro fio, vou lá no módulo onde eu preciso fazer a ligação. Então, se é 24, ele vem para o 24, beleza? Já aproveito esse percurso e levo o negativo 0 volts para o 0 volts. Pego mais um positivo, trago aqui para o 24, 0 volts para o 0 volts. Pronto, a parte de alimentação do CLP está pronta, né? De entrada está feito. Então, essa primeira saída para cá já está realizada. O que eu preciso fazer agora é levar terminais positivos para as entradas das botoeiras, isso. Então vamos fazer isso também. Deixa eu minimizar aqui. Então eu vou sair com mais um cabo vermelho daqui. Vou reduzir o zoom. Vou até a tampa. Então eu preciso chegar aqui na botoeira. Como a botoeira é conjugada, opa, passou demais. Botoeira conjugada, você observa que ela existe dois números, né? Três números. O número 1, 2 e o número 4. Então, observe que o 1 ele é comum às duas situações. Do 1 para o 2 ela está fechada, do 1 para o 4 ela está aberta. Então, esse vermelho vai entrar aqui ao centro. Tranquilo? Então, vou reduzir aqui o zoom. Volta lá na especificação. Então, entrei aqui no meio. Eu preciso levar na de emergência também. Então, vou descer um pouquinho, aproximar aqui na emergência. Na emergência tem que passar pelo lado fechado. Então, vou entrar aqui no número 1, certo? E vou lá no local onde está meu borne vermelho. Vou colocar aqui. Beleza, está feita aquela parte lá também. O que sobrou aqui são retornos, né? Quando eu vou tirar os retornos para a minha CLP. Então, olhando lá para o diagrama, você tem que o contato aberto da botoeira vai para Z1 e o fechado vai para Z2 e o emergência para Z3. Então, aí é onde entra aquela especificação que ele colocou aqui, ó. Essa numeração é o que você vai seguir para o seu determinado Z. Então, Z1 é o 7, Z2 é o 2 e o Z3 é o 3, né? Assim você vai seguir o que está aqui no seu diagrama. Agora ele está te mostrando. Então, Z1 aberto, Z2 fechado e Z3 é a botoeira de emergência. Então, vamos lá. O Z1 é o 7, né? Então, pino 7. E eles estão todos nas cores amarelas. Então, para isso eu preciso selecionar os cabos amarelos agora. Então, por enquanto eu vou manter esses aqui e vou buscar uns cabos amarelos. Os amarelos são os elementos de sinais, como a gente viu. E ele deve seguir um padrão de anilha a partir do número 600. Ele deve iniciar com o número 600. Então, tudo que tiver amarelo com o número 600 é elemento de sinais. Então, eu vou tirar uma quantidade razoável aqui, que é para a gente fazer já todos os acionamentos relacionados aos elementos de sinais. Eu creio que isso aqui já está bom. Então, como a gente viu, o elemento Z1 está na botoeira aberta, né? Então, vamos aproximar direito aqui. Mais um pouquinho. Então, observe que o aberto é o número 4, certo? Então, eu vou puxar daqui e vou lá para o elemento Z1.
que está exatamente no pino 7 do CLP. A entrada 7, melhor falando, né? Então, aqui temos que ter um certo cuidado. O IN, entrada, out e saída. Ele vai dizer que está ligado ao pino 7. Então tem 7 e 7. Então tem dois lados a ser ligado ao módulo, né? 8 entradas e 8 saídas DC para esse módulo aqui, RS485. Então eu posso ter números desse lado e números desse lado. Vocês observem que lá na descrição, aqui, vocês observam que tem números que se repetem, né? Então não se preocupe em relação a isso, porque tem um número também repetindo lá. Então o Z1, como a gente viu, está no pino 7. Então eu vou optar por colocar desse lado, ó, pino 7 de entrada. Então deixa eu só me aproximar mais um pouquinho. Então tá ponto 0 até o ponto 7. Então eu vou marcar aqui ponto 7. O Z2, que é o ponto 2, que está na botoeira fechada, como a gente viu. Então eu vou aqui, ó, Z2, tá no 2, né? Eu vou reduzir o zoom, vou até a botoeira novamente, aproximar aqui, ligou. Então essa botoeira está feita. E o Z3, que é a botoeira de fechada, o Z3 aqui na parte de cima, né? Vocês vão ligar no pino 3 de entrada. Essa entrada é aqui em cima, né? De entrada. Então, de acordo com o nosso diagrama, esquema elétrico, a gente fez isso aqui, que são elementos de sinais que vão dar pulso. Então estão na entrada do CLP. Esses caras aqui são saídas. Então tem uma saída para K1, uma saída para lâmpada e outra saída. Então tem que ter um certo cuidado. Então elementos que eu vou dar sinais, vou dar pulso, comando, está na entrada, que é o caso das botoeiras. Os elementos que eu vou estar acionando são saídas. Então tem o contator, tem o lâmpada e lâmpada. Então tem que ter essa tensãozinha aqui também. Então Z4, Z5 e Z6. Z4 contator, Z5 e Z6 são lâmpadas, sendo Z5 a lâmpada verde. Novamente conferimos Z4, Z5 e Z6. Então começa com Z4 de elementos de saída. Então o Z4 ele é o número 2, que é saída, né? Então temos cuidado aí, que Z4 é o número 2, é um elemento de saída. Deixa eu só me aproximar melhor para não ligar no canto errado. É o número 2, tá aí, elemento de saída. Ele deve se destinar ao contator, ao A1 da contatora. Então observa aqui em cima está o A1, tá ligado. O Z5, como a gente viu, ele se liga na lâmpada verde. Então o Z5, elemento de saída, o Z5 ele está no pino 6. Então vou pegar aqui o pino 6. Ele vai lá para a lâmpada verde, reduzir o zoom novamente, subir um pouco. Como a gente viu, a lâmpada verde é a primeira, né? Se você tiver em dúvida, fecha o quadro. Vocês veem que a verde é de dentro, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Verde está aqui e vermelha está lá. Elemento verde, que é a Z5. Z5 está no pino 6, como a gente viu. Pino 6 de saída. E o Z6, né, consultando aqui de novo, é a lâmpada vermelha.
16 está no pino 3. Elemento de saída. Vamos até a lâmpada. Reduz. Sobe um pouquinho. Vai lá. Então tem o verde e vermelha. Vamos reduzir o zoom mais uma vez. Só para confirmar. Então vermelha, verde. Então vermelha e verde. Tranquilo? Abre o painel de novo. Então falta agora trazermos a parte negativa, né? Então se eu for lá no diagrama, parte negativa que é o zero volts para elas também. Então eu deixei dois cabos azuis. Vou precisar de mais um, que é para fazer a ligação do negativo da contatura. Eu vou logo no almoxarifado, vou buscar esse cabo azul. Ele ainda está com a numeração da anilha começando do 00, então basta puxar ele para cá, já é suficiente. Eu vou ligar inicialmente as lâmpadas. Vou aproximar aqui. Vou levar um azul para cá. Vou para dentro do painel. Vou colocar ele aqui na parte de baixo. Poder botar na parte de cima sem problema nenhum. Mas é para ficar um pouco mais organizado. Estou usando a saída de baixo. Vou lá, liguei o azul. Falta mais um, que é para o contator. Tá aqui embaixo, vou lá aproximar que é para vocês verem. Então tá aqui, ó, no A2. Pronto. Então, observem que nossa parte de lógica está completa, não é isso? Vamos dar uma conferida. Realizamos aqui embaixo, essa parte de cima já realizamos também. Então tudo que se relaciona à lógica já está feito. Falta agora realizar essa parte aqui, que é a parte de potência, onde eu vou ligar a fonte, a rede, e ligar o contator, o disjuntor, para depois ir para o banco de resistência. Tranquilo até o momento? Então vou devolver esses cabos que eu não vou usar mais. E vou iniciar pela parte de entrada da rede. Aqui embaixo vocês têm a entrada da rede. Vou aproximar um pouquinho. Então, vocês têm as três fases, né? O verde, o preto, vermelho e branco, o neutro e o aterramento. Nesse caso aqui vocês veem que não tem nenhum ponto de ligação para ele. Então vamos aqui para o diagrama. Observe que eu tenho a fase R vindo para o disjuntor, a S também. Porém a T ela tem que ir para dois locais. Ela tem que vir para o disjuntor e tem que ir uma parte dela para o fusível. Então isso é muito interessante, que é para você fazer essa derivação. Essa derivação só faz via Born. Você não consegue fazer emenda nos condutores. Então tem que ter atenção em relação a isso. Tranquilo até o momento. E aqui na saída da mesma forma. Observe que tem derivações para um banco de resistência e uma derivação para outro banco. Essas emendas que está prevista aqui, isso é feito via Born. Tem que ter cuidado. Então a fase T é que está se derivando para ligar para a fonte. A R e a S passam direto. Então, em relação a essa observação, vamos fazer o seguinte. A fase R, como a gente viu, é o condutor preto e ele deve iniciar pelo número 100. Agora aqui, o almoxarifado. Na fase R ele deve começar pelo número 100. Vou lá, digito o número 100. Vou pegar a quantidade aqui de condutores, pegar 5 dele, né? A fase S é a cor vermelha, inicia pelo número 200. Vou pegar a quantidade X dele também. E a fase T, que é o condutor branco, como a gente viu, ele deve iniciar pelo número 300. Observando o diagrama, quem está sendo derivado é a fase T, a parte branca. Então eu vou iniciar por ela, que é para vocês observar como é que faz esse tipo de derivação. Então eu coloquei o branco, perdão, coloquei no local errado. Se vocês observarem, ele ficou conectado no conector azul. Então para eu conseguir remover ele, eu tenho que dar uma destinação para ele, certo? E com isso eu consigo retirar ele de novo
para a bancada. Então é bem simples. Então eu vou lá novamente, né? É bom trabalhar com zoom bem aproximado, que é para evitar conexões erradas. Agora sim está no branco no branco. Então vou reduzir aqui. Não esqueçam que ele deve passar pela chave seccionadora, de acordo com o diagrama. Então ele vem, ele passa aqui na chave, ele vai para a chave, vai para o disjuntor, mas antes do disjuntor tem a chave seccionadora aqui, ó. Todos eles entram aqui na chave seccionadora. Então eu vou colocar o branco, essa parte de cima, ele vem para cá. Aqui observem, você tem um cara que está fechado com 3, outro com 2 e 2. Então eu vou usar esses caras que estão fechados para fazer a derivação que eu preciso para o meu comando. Então como eu preciso derivar a fase T em 2 locais, eu vou colocar ela aqui, ó, fase branca, que é a fase T. Então a partir daqui eu consigo tirar, vou tirar do lado de cá para ficar organizadozinho, né? Eu consigo levá-la para o disjuntor, vou colocar aqui a fase T, certo? E ao mesmo tempo eu consigo levá-la para o fusível. Vou colocar aqui o fusível. E pronto. A fase T está pronta. As outras, como a gente viu, elas passam direto. Ela vem, passa na chave seccionadora, da chave seccionadora vai direto para o disjuntor, conforme o diagrama. Que sai, vai direto para o disjuntor. Ela não é interrompida em mais lugar nenhum. Então ela vem direto. Assim o neutro vem também direto. Então voltando lá embaixo, aproximar o zoom de novo para evitar erros. Então eu vou colocar vermelho, vai no vermelho, saindo, melhorar aqui a posição. Pegou. O vermelho foi direto. Eu não passei no borne, que não há necessidade de passar no borne, então já que ela não vai derivar. A preta. Pronto, tá ligado lá. Tranquilo? Daqui eu tenho que sair, né? Já foi feita aqui a parte. Essa parte inicial aqui, ó. Passa na chave seccionadora, entrou no disjuntor. E a fase T derivou. Além dela ir pro disjuntor, ela foi pro seu fusível. E o neutro ele vem direto para a fonte. Então volta a levar o neutro. O neutro a gente viu, ele continua sendo na cor azul. Porém o número da anilha dele muda. Ele começa pelo número 400. Então digita 400. Vou puxar inicialmente somente um neutro. Uma vez que ele vai direto. Vou descer. Vou colocar o neutro. De acordo com o diagrama ele deve vir direto. Aproximar o zoom para a fonte. E o outro que sobra é um condutor fase, que é a fase T. A fase T a gente sabe que ela está na cor branca, né? Está na cor branca. Então eu vou pegar branco daqui e vou levar até o fusível, que ela vem daqui, né? Então tá ligado aí a fonte.
De acordo com o diagrama, toda essa parte de cima já está realizada. Falta agora a saída a partir do disjuntor para o contator e do contator para o banco de resistência. Então vamos fazer um elemento por vez. Então novamente, os preto e vermelho dá para fazer essa conexão. Eu vou pegar apenas o branco. Melhor o zoom. Então preto vai pro L1, vermelho pro L2 e o branco para o L3. Tem que cuidar para não ligar no canto errado também, né? Agora saindo para as resistências, aqui vem aquela observação que eu fiz inicialmente. Na saída se deriva, todas as três fases derivam, então tem que ter esse cuidado. Vamos usar fornes para fazer essas emendas. Então o preto ele sai aqui embaixo, 2T1. Aqui observe que há uma separação. Então eu vou colocar o preto aqui, consigo ter uma derivação, né, que sai para dois locais a partir daqui. Vou pegar o vermelho, aproveitar esse caminho já de volta para fazer a ligação dele aqui e usar o branco para fazer a ligação aqui. Então daqui eu consigo derivar para os bancos de resistência que eu preciso. Então para eu levar para as resistências eu vou precisar um pouco mais de cabos, né? Eu vou lá buscar mais um pouquinho de fio. Então com esse eu consigo levar para uma resistência, que eu consigo levar para a segunda. Leva a segunda, mais um branco, vai para a segunda resistência. Então o preto tá aqui. Então para isso eu saio aqui, vou aqui na primeira resistência. Observe que já existe um jumper aqui, ó. Cuidado para não ligar errado. Esse jumper que está feito ali, de acordo com o diagrama, essa parte de baixo. Então já vem fechado já. Eu preciso apenas entrar com as fases aqui em cima. Deixa eu fechar aqui. Então eu peguei a fase preta, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Primeiro pino. Já vou colocar a vermelha. Aproveitar o caminho de volta, né? Volto aqui, vou lá dentro do quadro, posiciono no vermelho. Vou pegar o branco, posicionei, saio, volto no banco de resistência e ligo na parte de cima. Novamente vou lá dentro, volto dentro do quadro, vou pegar mais um preto, que é do ponto que eu deixei alternativo, saio, agora eu vou do lado de cá. Observe que está feito o jump aqui. Então eu consigo ligar o preto aqui, o vermelho aqui no meio, volto, vou dentro do quadro, no vermelho, e o branco nesse ponto, retorno, vou lá onde só retornar aqui que não foi direito, agora sim, branco. Então cuidado que aqui é bornes, né? Já está fechada a resistência. Eu não preciso fazer mais nada a não ser conectar os cabos aqui na entrada. Então olhando dentro do painel, ver se eu não estou esquecendo mais de nada. Então você tem todos os elementos montados, distribuídos, certo? Então aparentemente o diagrama está completo. Montamos isso, fizemos a instalação da contadora, do disjuntor, da rede na fonte e distribuímos o circuito lógico de acordo com a nomenclatura que foi nos solicitado, certo? Feito isso, você verifica se não há nada no seu bancada de trabalho, que ele também te penaliza. Fecha o quadro, né? Tá aqui as lâmpadas devidamente identificadas. Então indica a resistência ligada e a outra resistência desligada, e esse botão é responsável por ligar e desligar a resistência lá no quadro de comando, mediante acionamento via CLP. Então só esse está pronto, basta enviar o relatório para ver se você acertou tudo ou não, né?
Bom, após vocês terem feito o envio do relatório, ele vai fazer agora uma sequência de considerações em relação à sua montagem, né, para ver se você acertou todos os itens requeridos. E logo após, quando o simulador fechar, ele vai te dar todo o progresso, né, o teu desempenho obtido nessa tarefa. Conforme eu falei já em sala de aula, nosso objetivo é obter a cor verde, embora ele está te dando a opção da cor amarela. Mas, ressalto novamente, temos que obter a cor verde, que é 100% de acerto na nossa OS. Espero ter ajudado os senhores em relação à execução da OS. Se tiverem dúvida ainda, podem estar me encaminhando via plataforma mesmo, ou comunicando durante as aulas, quando a gente tiver nossos encontros presenciais. Tranquilo, pessoal?